Olá, gente querida. Hoje é terça-feira, dia 27 de julho. Nós estamos praticamente concluindo este mês dedicado nestes últimos dias ao discurso em parábolas do capítulo 13 do Evangelho de Mateus. Estamos na 17ª semana do tempo comum. E o texto do Evangelho de hoje é de Mateus 13, de 36 a 43. É a explicação alegórica da parábola do joio. Naquele tempo, Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: Explica-nos a parábola do joio. Jesus respondeu: Aquele que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. O joio são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifadores são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles retirarão do seu reino todos os que fazem outros pecar, e os que praticam o mal, e depois os lançarão na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, já ouvimos a parábola do joio e hoje encontramos esta interpretação alegórica da mesma parábola. As parábolas propriamente ditas são bastante originais, isto é, pertencem ao ambiente da pregação de Jesus, provém verdadeiramente da pregação de nosso Senhor Jesus Cristo, mas esta interpretação alegórica, muito provavelmente, é fruto da maturação e da reflexão de fé das comunidades cristãs primitivas, as comunidades de Mateus, aí pelo ano 80. E qual é a preocupação de Mateus? Uma interpretação à luz da escatologia, do fim dos tempos. Por isso, a frase fundamental é: assim acontecerá no fim dos tempos. Brilharão dois fogos. O fogo queimará o joio como palha, mas os justos, eles é que serão luz e brilharão como o sol. É muito interessante fazer a distinção entre o joio e o trigo. O joio é muito semelhante ao trigo, bastante semelhante. Mas há três diferenças importantes. Primeiro, o joio não produz frutos, não produz sementes. Se você pegar uma espiga de joio, que é bastante semelhante a uma espiga do trigo, mas a espiga do joio está vazia. Se você esfregá-la na mão, não sai nada, só palha. Enquanto que a espiga do trigo tem grãos, na espiga tem grãos,
sementes de trigo. Esse é o primeiro elemento que diferencia. Segundo, o tempo da maturação. O trigo fica maduro numa determinada época, o joio amadurece, fica amarelado, fica dourado noutra época. É por isso que é possível distinguir e até arrancar um sem confundir com o outro num determinado momento, sobretudo no final, na maturação. Mas terceiro, tem um problema. Se você arrancar o pé do joio, a plantinha do joio, o tufo de raiz pode arrancar também o trigo que está plantado ao lado. Por isso, qual é a grande característica desta parábola? A grande característica é a paciência de Deus e o presente como tempo da graça, tempo da paciência de Deus, tempo da conversão, tempo oferecido pelo Senhor para nossa conversão e mudança de vida. O julgamento de Deus acontecerá, mas acontecerá somente no fim dos tempos, não agora. O agora é exatamente o tempo presente, o tempo da paciência, o tempo da graça, para que todos cheguem à conversão e à salvação. A explicação que é dada da parábola está sobretudo nos versículos 37 a 39. Aí nós encontramos 7 elementos que são alegorizados. Alegoria é quando você pega um elemento e encontra um paralelo concreto para dizer, por exemplo, aquele que semeia a boa semente é o Filho do Homem. Aquele que semeia o joio é o diabo. E assim por diante. Então, esta concretização alegórica aparece sobretudo nos versículos 37, 38 e 39. São 7 elementos. Aquele que semeia a boa semente é o Filho do Homem, o campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino, o joio são os filhos do maligno, o inimigo que semeou o joio é o diabo, a colheita é a escatologia, é o julgamento final, o fim dos tempos, e os ceifadores são os anjos. 7 elementos alegóricos de concretização. Mas qual é a coisa mais importante? É verdade, temos diante de nossos olhos, na esperança, esta experiência grandiosa do julgamento final. E aí já temos certeza, aquilo que diz o versículo 43, os justos brilharão como o sol. Os justos brilharão como o sol. Mas o mais importante, repito, é o tempo presente, é o tempo da graça, é o tempo da conversão. É neste tempo da graça e da conversão que nós experimentamos a possibilidade da conversão, da mudança de vida, a possibilidade do recomeço. Que Deus possa nos ajudar a não permitir em nossa existência as ambiguidades, as confusões, as misturas. É bem verdade que por causa do nosso pecado e da nossa fragilidade, sempre há ambiguidades. Sempre há fragilidades. Mas que Deus, pelo poder do seu Espírito, nos ajude a eliminarmos tantas ambiguidades, tantas fragilidades, tantos joios que se misturam na roça da nossa existência e fazem uma confusão horrorosa. Partilhemos a graça do trigo, que gera vida nova, que gera uma colheita como esta que é dita no versículo 43. Os justos brilharão como o sol
no reino do seu Pai que está nos céus. E quem tem ouvidos para ouvir, ouça. A parábola, portanto, é também um convite à conversão. É um convite a experimentarmos o hoje, o presente, a misericórdia de Deus em nossa vida neste momento atual. Porque hoje é o tempo da graça, hoje é o dia da salvação, hoje é o tempo da paciência e da misericórdia de Deus. Um abraço a você, Deus o abençoe e o proteja. Até amanhã, se Ele nos permitir. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.